Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 8. Paz do Senhor a todos. Aleluia. Deus habita no meio dos louvores, diz a palavra de Deus, e eu creio nisso. Sei que o Senhor está aqui nessa noite, já temos ouvido a sua voz, temos o adorado na beleza de sua santidade. Vamos agora refletir em sua palavra e dentro de alguns minutos iremos cercar a mesa do Senhor e celebrar a vitória da cruz. Evangelho de Jesus, capítulo de número 8. O tema da nossa ministração da noite é as emoções e os sentimentos de João, capítulo de número 8. Obrigado. As emoções e os sentimentos de João, capítulo de número 8. Essa é uma história muito conhecida, traz um caso que há um entendimento de alguns estudiosos que pode ter sido literal e pode também não ter sido literal. Nós sabemos que os principais dos judeus da época de Cristo queriam, de uma certa forma, fazê-lo errar, fazê-lo tomar decisões precipitadas. E há um pensamento de que essa história do capítulo 8, dos versículos 1 a 11, não tenha sido literal, apenas um teste para que Jesus falhasse. Se foi literal, tem um entendimento, e se foi um teste, Jesus o fez como tivesse sido literal. É o que diz o texto. Vamos ler? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Versículo 2. A igreja pode ler até o 11, por favor? 1, 2, 3. E pela manhã... Cinco. Tu, pois. 6. Sete. Seja o primeiro e continue. 9. Eu te condeno. Vai. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, pode projetar lá do versículo 1. Por incrível que pareça, essa linda história, em algumas traduções, em uma tradução bíblica, não vou citar o nome delas para não parecer que eu queira falar contra alguma igreja. Em uma tradução específica, essa história não foi traduzida, não foi trazida, como se alguém quisesse ocultar uma linda história de perdão de Cristo a uma mulher que alguém a considerava pecadora. Eu olho para esse texto e eu vejo a verdade do Evangelho. É impossível você olhar para o capítulo 8 de João e encontrar nele aquilo que não é a proposta do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho, quando Jesus nos trouxe essa aliança maravilhosa, quando a porta da graça se abre para nós, ela não se abre para que pessoas venham morrer em detrimento da religião. A porta da graça não se abre
para que os nossos atos, literalmente falando, sejam o motivo pelos quais nós devamos morrer por pecadores, por outros tão pecadores quanto nós mesmos. O Evangelho e a graça de Jesus está presente, óbvio que na Bíblia, mas esse versículo de 1 ao 11 do capítulo de número 8, ele está repleto do que é o verdadeiro Evangelho de Jesus e para que ele deixou a sua glória para vir aqui, a esta baixa terra, fruto de sua criação. Porque o próprio João disse, lá no capítulo 1, versículo 1 de João, do Evangelho segundo João, que estudamos hoje mais uma vez na nossa escola bíblica dominical, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Jesus estava na criação, então via essa terra, representava despir-se de sua glória maravilhosa, humilhar-se por amar os pecadores. E eu vou fazer como Paulo, e eu me coloco como o principal. Mas como eu disse aos irmãos, nós vamos tratar sobre as emoções e os sentimentos presentes nesse texto. E aqui nós temos 3 públicos diferentes, 3 pessoas diferentes. Nós temos uma mulher, nós temos Jesus e nós temos um povo. E essas 3 pessoas distintas dessa história trazem uma carga emocional que nós iremos tratar à luz da Bíblia Sagrada. Se essa história foi literal, se de fato aconteceu, ou se não era um teste que eles estavam querendo fazer com Jesus, nós vemos o primeiro sentimento explícito nesse texto, que era uma paixão proibida. Se tratava de uma mulher, segundo eles, que foi pega em um ato. Então, uma paixão estava sendo, uma paixão proibida estava sendo vivida. E eu ia dizendo aos irmãos que é preciso a gente entender rapidinho, de uma forma resumida, a diferença de uma emoção para um sentimento. A emoção, claro, é uma resposta a alguma ação que a gente possa ter. E é o que diferencia, apesar de parecer a mesma coisa, mas elas são distintas, é que a emoção ela tem uma duração menor e o sentimento já vem de um estímulo a longo prazo. Podemos dizer que uma emoção é a sala da sua casa e o sentimento é o seu quarto. Qualquer pessoa, ou você, quando vai acessar o seu quarto, necessariamente você vai passar pela sala, você vai passar pelo corredor. É óbvio que o sentimento, para ele existir, primeiro ele foi uma emoção, já está intrínseco, e é verdade, de fato. Mas nem toda a emoção é um sentimento, mas todo sentimento, primeiramente, foi um tipo de emoção. Sabe quando você viu a pessoa que você tanto ama, seu esposo, a sua esposa, que o seu coração começou a bater forte, a acelerar? Observe que eu disse esposo, esposa, sentimento. Mas você vai lembrar que antes de você casar com essa pessoa, você pode ter gostado ou namorado com outro alguém. E que você também tinha isso, mas isso acabou. Passou. Foi possivelmente uma emoção. Mas quando a gente tem um tempo maior a respeito de um estímulo de alguém, aí sim pode nascer um sentimento. Não tira o retorno para mim, por favor, que eu já vou diminuir a minha voz. Então, nós vemos que essa mulher poderia, eu vou dizer poderia, porque se ela foi de fato pega em um ato, ela estava vivendo uma paixão que ela não poderia. Mas se não foi literal, era um teste. Ela fazia parte desse teste, mas eu tenho dificuldade para acreditar nesse segundo pensamento. E quando eu olho para isto, paixões, o próprio Tiago, o irmão do Senhor, fala que qualquer um que quer ser amigo do mundo, ele constitui-se automaticamente inimigo de Deus. Nós precisamos vigiar, obviamente, nós precisamos ter convicção dos nossos comportamentos, de forma que nós não venhamos ofender ao Senhor. Pois quando nós cedemos para as nossas paixões, nós podemos enveredar para o caminho da inimizade, da oposição ao Senhor. É o primeiro sentimento que a gente encontra aqui, uma paixão proibida. Nós não podemos nos entregar a nenhum tipo de sentimento,
que a gente sabe, tem certeza, que ele poderá nos afastar do Senhor. E hoje, todos nós podemos viver o que quisermos. Fala-se em liberdade de vida para viver o que se quiser. É verdade, o homem tem liberdade para viver e ser o que ele quiser. Mas eu digo a você, à luz da Bíblia, queira viver aquilo que você sabe que Deus quer que você viva. E toda e qualquer paixão do mundo, não interessa qual seja, se você sabe que algo que você gosta, algo que você se inclina, pode ser um caminho para te afastar do Senhor, que Deus nos dê a oportunidade, como deu a essa mulher, que Jesus deu a ela, de fazer o caminho contrário de sua paixão, de fazer o seu caminho contrário ao seu erro. Essa semana eu vi um vídeo de uma mãe que, como diz a minha própria mãe, cortou o meu coração. É uma mãe que, infelizmente, o seu filho estava participando de um assalto. E essa mãe, quando chegou, o seu filho já estava morto. Aconteceu, infelizmente, isto aqui em São Luís. E aquela mãe chorava agarrada agora ao corpo de que era o seu filho. E aquela cena mexeu muito comigo. E eu olho para esse texto e vejo, se nós cedermos às paixões, que a gente sabe que Deus não se agrada, vai acontecer isto ou pior com qualquer um de nós. Por isso que nós precisamos pensar e analisar e pedir a Deus, se for o caso, forças para que nós possamos vencer as paixões do mundo. Muita gente pensa que paixões mundanas, elas só estão aí para quem é do mundo. Não, irmão. Qualquer um de nós que professamos uma fé em Deus, que vamos à igreja, que lançamos a mão do pão e do vinho, por um descuido, uma paixão pode nos causar prejuízos espirituais. E não só espirituais, pode vir em sequência muitos outros que não há necessidade de nós elencarmos nesse momento. Por isso que eu disse aos irmãos, à luz desse texto, nós temos algumas emoções e alguns sentimentos que nós podemos encontrar aqui. Mas cabe a reflexão para nós. A reflexão, ela não é um sentimento, mas ela é um comportamento. Vale agora a gente pensar, será que as paixões estão roubando o lugar de Deus no meu coração? Será que a minha paixão por uma TV, por uma rede social, por um esporte, está ali viciado, sem conseguir saber que eu preciso ter uma vida, que eu preciso ter o meu tempo de buscar a Deus, que eu preciso ter o meu tempo de orar, o meu tempo de ler a palavra? Será que as paixões do mundo estão sendo pecaminosas ao ponto de interromperem uma intimidade nossa com o nosso Criador? Ou será que é mais fácil apontar uma paixão de alguém, porque eu não tenho a mesma paixão, e achar que aquela pessoa está errada, porque aquela paixão é pecaminosa, e às vezes nós temos dificuldade para ver se as nossas paixões não estão equivocadas? Tem gente que tem paixão por mentira, tem gente que tem paixão por fofoca, tem gente que tem um vício perdido de semear contenda. São paixões que causam prejuízos espirituais a si mesmo. Por isso que eu disse aos irmãos, é muito fácil olhar para uma mulher que foi pega em um ato de adultério e achar, nossa, essa mulher não deveria ter feito isso. E nós, o que temos feito da nossa vida? E nós, como estamos nos comportando? E quando não tem ninguém perto? E quando quem amamos não está do nosso lado? Ou se é o nosso pai ou a nossa mãe que não está ali nos controlando? Quem somos nós? Para que tipo de paixões, o nosso coração está abrindo? Para que tipo de paixão os meus olhos estão me levando? A Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo. Se o seu corpo tiver trevas, os seus olhos tiverem trevas, todo o teu corpo também terá. Mas se os teus olhos possuem luz, todo o teu corpo também terá luz. A porta de entrada para a nossa vida está no nosso olho. O nosso olho pode ser o lugar ou o instrumento pelo qual nós podemos alcançar bênçãos do Senhor ou, infelizmente, nos encontrar com a maldição como consequência do pecado. Por isso que nós temos que analisar. É fácil apontar para quem está moribundo no mundo das drogas,
por quem não consegue abandonar um vício lícito ou ilícito. Não, eu preciso olhar para mim. Porque aquilo que às vezes eu já me acostumei a errar, pode ser uma paixão que Deus precisa, melhor, que eu preciso arrancar de mim para não prejudicar o meu relacionamento com Deus. Você está recebendo a palavra de Deus? Você está entendendo, irmão? Porque a gente conhece algumas paixões que a Bíblia diz, não pode isso, não faça isso. E se a gente vê alguém fazendo, a gente pensa, ele está certo, melhor, ele está erradíssimo. Isso não pode acontecer. Em alguns momentos até temos comentários fortíssimos de quem está em uma paixão que não consegue ver, porque a paixão ela cega. A primeira coisa que a paixão faz é cegar. Se você for perguntar para Sansão onde a ruína dele começou, ele vai te dizer, no dia que os olhos dele começaram a desejar uma mulher que ele não poderia, Dalila. A partir do momento onde ele começou a ceder para o pecado dentro de si, que não deveria, ali a ruína de Sansão começou. Mas graças a Deus, Deus teve misericórdia de Sansão, e é assim que eu creio na palavra do Senhor. E como eu disse, alguns casos e fatos nós podemos dizer, essa paixão não pode, mas esquecemos de nos analisar. A ministração é para olharmos não para o lado de fora, mas para o lado de dentro. Antes de apontar para a paixão de alguém, eu pergunto, como é que está a minha? Como é que estão as minhas? Como eu estou? Como é que está o meu coração? Os meus olhos estão sujos? Se os olhos estiverem sujos, o coração estará sujo. Mas se os olhos estiverem limpos e santos, esses olhos estarão mais alvos. Esse coração estará mais alvo do que a neve. Mas não para por aí. Seguindo com o versículo, já falamos do primeiro sentimento de paixão, uma paixão proibida. Seguindo no versículo, nós vemos que o versículo de número 3, que os escribas, os escribas e os fariseus chegaram a Jesus e disseram, essa mulher foi pega em um adultério. Aqui nós temos uma emoção muito difícil, por sinal. Essa emoção se chama vergonha. Uma mulher que foi pega em um ato e ela é arrastada até a presença de Jesus. Essa mulher estava sendo envergonhada publicamente. A vergonha, não sei se você já passou por ela. Eu não sei aqui quem já escorregou na hora do intervalo na frente de todo mundo. Eu não sei se você num shopping não andou com a sua roupa rasgada, sem perceber, alguém teve misericórdia de ti e disse, tua roupa está rasgada. E só depois que você soube que a roupa estava rasgada, é que nasceu no teu coração um sentimento chamado vergonha. Porque a vergonha tem a ver com tudo aquilo que causa em nós constrangimento. E tudo aquilo que é vergonha, nós não queremos expor. Aquilo que nos dá vergonha, nós queremos esconder. Nós não queremos que seja notório. Nós queremos que seja individual. Que aquilo que é uma vergonha seja íntimo. Há um ditado popular que eu gosto dele. Que quem tem vergonha, Jeremias capítulo 12. Quem tem vergonha, não envergonhe. Eu olho para esse texto e esses homens têm prazer de gerar vergonha. Irmãos, o momento que a gente vive, onde pessoas amam caluniar outras, aí é que nós temos que ter cuidado com o que alguém disse, que alguém viu, que alguém postou, que alguém printou, que alguém mandou, que alguém disse, que alguém contou, que alguém falou, que vazou, que não sei o quê. Irmãos, a vergonha é um sentimento ruim. A vergonha não é um sentimento prazeroso. A vergonha causa um constrangimento a ponto, às vezes, de traumatizar pessoas, de nem querer voltar em algum lugar. Eu já vi casos de meninas que tiveram sua intimidade divulgada em redes sociais e acabaram cometendo suicídio pela vergonha. Porque alguém acha que pode postar uma foto X ou Y, e eu não estou aqui defendendo que alguém tem que enviar foto X ou Y. Eu estou falando do ato vergonhoso de alguém ser exposto para o mundo, para pessoas. Sendo que todos nós queremos ser tratados com respeito, mas em alguns momentos
algumas pessoas não querem respeitar as outras. Elas têm o prazer de dizer: eu vi, me disseram, foi assim. Algumas pessoas celebram a vergonha das outras. Meu irmão, isso é um ato absurdo que não combina com o cristianismo. Uma mulher que está sendo exposta, ela está com vergonha. Como é que Jesus vai tratar? Está aí, você conhece a história. Mas eu disse, são alguns sentimentos e o relógio já foi embora. Nós vemos ainda seguindo no versículo de número 4. Segue a vergonha, mas surge um novo sentimento, que é o medo. O versículo diz: pondo lá no meio. Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio adultério. Versículo 5, por favor. Na lei, a gente já sabe. Moisés disse que ela tem que ser apedrejada. Você já sentiu medo? A gente sabe que o medo, em um contexto, ele é bom. No contexto que nos protege. Você não pode ter coragem de enfiar o dedo numa tomada e pegar um choque para morrer. Você não tem que ficar feliz quando olhar um cachorro pitbull com características de que fugiu de algum lugar, arrastando uma coleira no meio da rua, procurando alguém para morder. Você tem que sentir medo. Se você não tem medo, você está armado. E mesmo se tivesse armado, é impossível não sentir medo. O medo, de uma certa forma, pode nos proteger, mas o medo também pode nos prejudicar. Essa mulher, ela está vendo que o seu julgamento está sendo um julgamento equivocado. Sim, não é de hoje que homens julgam da forma que querem. Não é de hoje que pessoas atropelam leis a seu bel prazer. Não é de hoje. Deuteronômio capítulo 22, no versículo 22, Deus dá a lei para Moisés e diz como deveria ser em caso do pecado de adultério no arraial de Israel. Deus disse que a mulher pega em adultério e o homem deveriam ser mortos. Mas aqui, eles induzem intencionalmente a Jesus matar uma mulher pega em adultério. Não estava na cena o homem, só estava ela. Então, era como se só ela tivesse pecado. Só ela tivesse errado. O homem não aparece na cena. Na lei de Moisés não fala. Deuteronômio 22, leia na sua casa depois. 22, o texto é claríssimo. Deus está tirando o pecado do arraial de Israel, que é o seu povo, e esse povo quer obedecer à lei de Deus. É isso. Mas eu imagino e me coloco no lugar dessa mulher. Alguém dizendo assim: vamos matá-la. Quando eu sofri há alguns anos um evento muito traumatizante, que foi um assalto. Estávamos eu, minha esposa, alguns irmãos aqui da congregação sabem, minha mãe, uma amiga estavam conosco, e 3 homens participaram desse assalto. 2 homens entraram na nossa casa, onde nós residíamos, isso foi no Pará, em Parauapebas, e um ficou do lado de fora. E quando eu olhei aqueles homens na nossa casa, armados, eu pensei que nós iríamos morrer. Porque, por qualquer trocado, algumas pessoas são capazes de matar umas às outras. Quando alguém mostra o seu rosto e teme ser reconhecido, não interessa se foi um celular, é capaz de matar. Você perceber que a morte, ou sentir que a morte está perto de você, isso vai te gerar um medo. É natural. Mas Deus teve misericórdia de nós e não permitiu que esses homens nos ferissem. Mas eu tive medo. Sentir medo é humano. Não existe super-herói, super-crente, profeta da galáxia, pastor do cabo do anzol, do rabo da rabeta que sai. Não. Tu é humano, tu vai sentir medo. Uma hora, nós estaremos diante de situação que nós vamos dizer assim: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir.
eu não tenho saída, eu vou morrer. Essa mulher estava com medo. Ela estava sendo exposta, publicamente, arrastada ou empurrada, trazida à presença, todo mundo está vendo, ela está lá no meio. Eu fico pensando o que é que passa na cabeça dela. Enquanto eles perguntavam ao mestre chamado Jesus a respeito da lei de Moisés, eu imagino ela pensar, não tem outra, vou morrer hoje. Por isso, irmão, que um filho pode errar no que for, mas ele é filho. Alguém pode olhar um jovem, deixa eu usar a expressão forte que eu não gosto, um ladrão praticando um ato e acha que ele tem que morrer porque ele é um ladrão. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Toda pessoa honesta odeia ladrão. Toda pessoa que faz o certo não gosta do desonesto. É assim. Mas algo que tem que mudar em quem conhece Jesus é que nós entendemos que nenhum de nós deve morrer, principalmente por pecadores, por nossos atos de uma forma literal. O evangelho de Jesus não combina com morte. Bandido bom não é bandido morto. Isso não é Calvário. Pode ser ativismo político para quem é político. Eu sou cristão. O cristão, ele pode ficar com raiva do ladrão. Você já foi roubado? Não vou fazer pesquisa não, estou pregando a palavra. Você foi assaltado? Você foi roubado? Até um furto. Dá um ódio, irmão. Irmão, e se o celular foi dividido em 34 parcelas? São 34 meses você lutando para não pecar contra Deus. Tendo a raiva não como uma emoção, mas como um sentimento. Entendeu, né? Saiu da sala, entrou no quarto. E toda vez que você vai pagar a fatura do cartão, você vai lembrar, ah, ladrão. Dá raiva, irmão. Quem é que vai gostar? Dá ódio. Mas, rapaz, vacilei. Né? Ainda há pouco o irmão entrou aqui para o culto. Quando eu pensei que o irmão já estava saindo de novo. Que foi isso? Pastor, eu deixei o celular em cima ali do painel. Aí vai que passa um. Vai, pelo amor de Deus. Se passar, ele quebra mesmo. Não está nem aí para o para-brisa de ninguém. O que a gente puder fazer, a gente tem que evitar. Mas tem coisas que pode ser que a gente não consiga evitar. Mas, irmãos, o cristianismo não tem a ver com que eu desejar que alguém morra porque roubou meu celular. O mundo pode achar que um homem não vale um celular que ele roubou e por isso ele tem que morrer. O mundo pode achar que um homem não vale uma sacola de dinheiro do banco e por isso ele tem que morrer. Eu não estou defendendo bandido, nem de perto e nem de longe. Eu estou defendendo o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é amor. O evangelho de Jesus é perdão. O evangelho de Jesus é misericórdia. Semeie a misericórdia que o evangelho exige. Vamos para a Bíblia. Vamos para o texto. Essa mulher está com medo de Jesus dizer assim, matem. Eu não tenho nada a ver com isso. Minha obra aqui é outra. Medo. Mas vamos lá. Eles dizem ainda no versículo 5, Moisés ordena que essas mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? O que nós vemos aqui? Hipocrisia, sentimento. Melhor, hipocrisia é comportamento. Além da hipocrisia que a gente vê no versículo número 5, nós vemos aí sim, sentimento, a superioridade. Porque alguém pode sentir-se que ela é moralmente superior a uma outra pessoa. Mas nós vemos nesses homens hipocrisia. E o que constitui o comportamento hipócrita? O comportamento hipócrita tem a ver com pessoas que moralmente dizem ser e fazer coisas, mas o fruto delas não diz isso. As palavras fazem uma coisa, mas as suas ações estão falando outra. Os homens
que aqui estão condenando uma mulher à morte, os homens que estão querendo derramar o sangue de alguém, que eu não vou dizer que ela é inocente, ela pode sim ser uma mulher que pecou, são homens tão pecadores quanto elas. Meu irmão, está cheio de falso moralista nos púlpitos e nas igrejas. Está cheio de gente mentirosa, agindo e fazendo pessoas de massas de manobras. Pessoas que reprovam o comportamento de outras e fazem o mesmo, hipocrisias. Pessoas que dizem, não se pode fazer isso, mas elas mesmas fazem. Pessoas que dizem, não é correto ser assim, e por isso alguém tem que pagar o preço, sendo que quem está dizendo faz, e às vezes pior. Mas eu amo o próximo sentimento, que é o de Jesus. É o primeiro sentimento que Jesus esboça nessa história. Está aí, que é o desprezo. Versículo 6, por favor. O desprezo é um sentimento que ele pode nascer, ele pode vir de uma reprovação de alguém diante do comportamento do outro. E olha o desprezo de Jesus. Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Irmão, lembram que eles estão buscando de Jesus um parecer. Eles querem induzir Jesus a falar. Jesus fala? Não. Nem tudo você tem que emitir parecer. Às vezes alguém te pergunta a tua opinião, que é para te massacrar. Às vezes alguém te induz a falar para te criticar depois. Aprenda a desprezar o que não serve, o que não edifica, o que não te faz crescer espiritualmente, o que não levanta. Jesus fala alguma coisa? Desprezo. Ai, Jesus despreza. Está aí, isso aqui é um desprezo. Porque eles estavam falando e Jesus estava dando. Maranhense gosta desse negócio. A mínima. Ó. Outra coisa que o maranhense gosta de dizer: nem seu Souza. Nem seu Souza. Jesus não estava nem ligando. Jesus estava desprezando. Tem sentimentos que alguém quer trazer para o nosso coração que eles não trazem edificação espiritual para nós. Aprenda a desprezar um fofoqueiro. Porque o fofoqueiro, ele vem, eu tenho um negócio para te contar, pronto. Que foi, meu irmão? Não, se tu não me contar, eu morro. Irmão, tem gente que tu disser assim, ei, não, depois eu te ligo. Meu irmão. Na hora que você vira a esquina, o teu telefone toca. Oi. E aí, o que é? Não, é só besteira. Besteira. Parece que essa palavra não está no vocabulário de algumas pessoas. Não existe besteira para algumas pessoas quando você diz assim, eu tenho uma coisa para te contar. A pessoa morre. Me conta, pelo amor de Deus. Olha, se tu não me contar, eu nem durmo pensando. É assim, não é, irmão? Tem um monte de gente que nem dorme. Irmão, uma vez uma pessoa, eu acho que quis me testar. E ela disse assim, eu tenho um negócio para te contar. E é um negócio, bom. Aí eu disse, você quer falar agora? A pessoa, não. Eu te ligo. Tá bom. Passou um dia, passou 2, e eu dormindo normal. Passou 3, passou 4, uma semana, e essa pessoa, rapaz, como é que eu digo que eu tenho um negócio para te contar e tu nem me liga? E eu disse, amigo, eu aprendi a ter controle nas minhas emoções.
Eu não posso deixar que o meu coração seja arrebatado por alguém, porque tem gente que é especialista em manipular pessoas. É especialista em querer levar um padrão de ansiedade para um coração de alguém. Tem gente que sabe que tu é ansioso, que tu é besta, tu fala e tu te expõe. Aí tu vai e tu diz como tu é. Alguém vai lá e manipula a tua própria informação. E eu disse para essa pessoa, eu nunca ia te ligar. Por quê? Porque você disse que tinha algo para me dizer. Você não disse, me liga amanhã. Então é você que tem que vir me falar. Quer que eu te diga, irmão? Era só besteira. Aí eu ia ficar uma noite sem dormir, pensando na besteira do outro. Eu ia ficar uma semana, o que é? Será que é ruim? Será que é bom? Não vai dizer agora? Por mim. É desse jeito. Tu recebe a palavra? Aprenda a desprezar. Mas eu não estou falando de um desprezo anticristão. Eu estou falando de cuidado e saúde. Aprenda a... Não vai fazer diferença. Porque quem cuida da minha vida é Jesus. Jesus continua. O quê? Escrevendo. E há alguns especialistas que dizem... Antes de a gente entrar, volta lá no 6. Eu não posso esquecer de um sentimento que eu estava pulando aqui. Eu parti para falar do desprezo de Jesus. Mas o versículo 6, no começo, observe que o texto diz: e isso diziam eles tentando para que o tivessem de que o acusar. Sabe que sentimento é esse aqui? Ódio. Os escribas e fariseus odiavam Jesus. Irmão Domingos, o que movia esses homens? O ódio. Irmão, olha para o nosso mundo de hoje. Tem tanta gente movida a ódio, a raiva, a rancor. Eu já vi crente dizer assim: eu odeio fulano de tal. Como, Jesus? Como é que um crente vai dizer que ele odeia alguém se Jesus o ama sem ele merecer? Eu quero que fulana se exploda. Eu quero que fulano vá atravessar a pista e um carro passa por cima. Só faltou dizer: eu faço é crer. Eu quero que morra. Meu irmão, em nome de Jesus, não pode morrer nem ele nem tu. Por quê? O ódio não move a mão de Deus. O que é que Jesus fez quando os seus acusadores falsos faziam? Não devolvia. E quando os soldados o estavam maltratando, o que ele dizia? E quando ele estava crucificado, sendo chamado de pecador, o que ele dizia? Pai, perdoa-lhes. Jesus não disse: eu te odeio, Barrabás. Jesus não olha para Herodes com o sentimento de: eu te espero lá fora, eu vou acabar contigo, eu vou te destruir, porque eu te odeio. Irmãos, Jesus foi quem mais sofreu na mão de caluniadores. Nada justifique que a gente odeie alguém. Nada justifica que você odeie alguém. Nada. Porque Jesus, sim, é que é o verdadeiro inocente, sem pecado e sem ofensas. E mesmo assim, ele assume todas as ofensas e pecados para nos perdoar. Eu sei que o tempo que a gente vive, as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos.
que nós não estejamos nesse grupo. Não fazemos justiça com as próprias mãos. Recente em São Luís aconteceu um caso de um homem que foi caluniado por 2 meninas. E um monte de gente compartilhou. E eu já disse, eu não compartilho mais informação de nada. Passou-se um dia ou 2, a menina mais velha confessou que era mentira. Ainda bem que Deus tocou essa menina para ela falar. Só que esse moço já estava numa delegacia, já tinha sido preso. E sim, aconteceram coisas ruins. Pessoas fizeram justiça com as próprias mãos. Pecadores fazendo justiça com a própria mão. Aí me vem um crente a favor de justiça com as próprias mãos. É isso que Jesus disse? Não. Ou você é do mundo, ou você é de Cristo. Não dá para ser as duas coisas. Pastor, como é que eu vou dizer para alguém que ela tem que amar esse miserável? Meu irmão, o Evangelho me mostra que todos nós, em se tratando do pecado, estamos no mesmo patamar. A diferença é que pecamos de formas diferentes. Mas no sentido do ato do pecado, para Deus tudo é errar o alvo. Tudo desagrada a Deus. Mas vamos lá, que o tempo já está indo embora. No versículo 7, posta para nós, já estamos terminando, faltam só 3 sentimentos. E como insistissem perguntando-lhes, observe, Jesus endireitou-se, porque ele estava encurvado. Lê para nós, por favor. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse, aquele... Versículo 8. Tornando... Agora o 9, você não precisa ler não. Depois que Jesus disse isso, que quem não tivesse pecado, pudesse atirar a pedra. Jesus não concordou com a morte daquela mulher. Não foi contra a lei de Moisés que eles queriam. Se Jesus manda matar aquela mulher, primeiro, pela lei ele poderia ser julgado como um falso mestre, porque faltava o homem também, faltava um julgamento, faltava, de fato, uma investigação, vou usar essa expressão, uma acariação, faltava uma conversa mais detalhada. Jesus ia arrumar problema com os principais sumos sacerdotes. Se ele manda matar, Jesus ia arrumar um problema com Roma, porque ele estaria assumindo uma autoridade de morte que só o império tinha naquele período. Que, claro, conforme as leis religiosas das pessoas, poderia fazer como quisesse, mas teria que passar por Roma. Foi o que fizeram com Jesus. Jesus não teve que passar por Roma para ser crucificado. Não existiam as figuras políticas no tempo de Jesus? Herodes não estava lá? Pilatos não estava lá? Era Roma, era o império, era o rito. Mas eles vão saindo, que o versículo 9 diz, um a um. E o versículo 9 eu gosto quando ele diz que, ouvindo eles e acusados pela consciência, sabe que sentimento é esse? Culpa. A culpa, ela é tanto uma emoção como um sentimento. Eu sei que algumas pessoas acabam tornando a emoção em um sentimento. Vamos primeiro falar da emoção. A emoção como culpa, ela não é ruim. Quando você tem consciência de que você fez aquilo que você não deveria ter feito, que teria falado, você falou aquilo que não deveria ter falado, que você praticou aquilo que não deveria ter praticado, você percebe e vem um sentimento de culpa. Agora, se você insistir apenas no sentimento de culpa, na emoção, culpa, ela vai virar um sentimento. Aí pessoas não conseguem descobrir o perdão de Jesus, porque elas estão morando no sentimento de culpa. Elas estão remoendo o que elas fizeram. Elas não conseguem receber o simples e amoroso perdão de Jesus. O perdão do Salvador. Um a um. Alguns especialistas dizem que Jesus, quando ele volta a escrever no chão, há um termo grego que Jesus estava escrevendo sentenças. Era como se Jesus estivesse dizendo, vocês que não têm pecado, atirem a primeira pedra, e começasse a escrever. Mentiroso. Corrupto.
pedófilo, assassino e por diante. E os mais velhos, ora, que eram os que mais tinham vivido, que mais tinham pecado, que mais tinham errado, mais deveriam ter sentimento de culpa. E são os primeiros a saírem. E foram todos embora. Versículo 10, para a gente encerrar, por causa do tempo. Jesus se ergue. Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Sabe que sentimento agora existe? Nela, alívio. Eu ia morrer. Eu merecia morrer. Eu deveria morrer pelos meus pecados. Não estou falando dela não, estou falando de mim. Eu deveria ser crucificado. Eu deveria ser responsabilizado por tudo que eu já fiz na minha vida, que eu sei que é o pecado. Com uma morte instantânea, dolorosa. Mas nós descobrimos algo que a Bíblia nos mostra. E o que descobrimos nos dá alívio. A Bíblia diz que nós não fomos tratados segundo as nossas iniquidades. Antes de você acusar alguém que está bêbado no chão, pense 2 vezes. Antes de você acusar alguém que cometeu um crime, pense 2 vezes. Porque se você pensar a segunda, você não acusa. Se você tiver consciência, se você tiver Cristo. Aquela mulher sentiu uma paz tão grande. Porque se ela de fato tinha pecado e ela merecia morrer, agora ela tem um sentimento oposto. Não é mais de morte, é de vida. Quem fez isso? Jesus. Com quem? Conosco. Merecíamos morrer pelos nossos pecados. Merecíamos ser crucificados por nossas concupiscências. As nossas iniquidades nos envergonham. Mas Jesus... Aí vem agora, irmão Adenor, o sentimento de Cristo. Versículo de número 11. O que é que ele diz para ela? Nem eu te condeno. Há um sentimento aqui chamado compaixão. Perdão não é sentimento. Apesar das pessoas acharem que perdão é sentimento, não é. Não existe sentimento como perdão. Perdão como sentimento? Não. O perdão, ele é um ato. O perdão é uma decisão que alguém pode tomar quando ela sente compaixão de alguém. A compaixão é um sentimento diferente da pena. Alguém olha, fica triste porque alguém está numa situação ruim. Ponto final, fica nisso. A compaixão, você se coloca no lugar da pessoa e quer ajudar a pessoa a fazer alguma coisa. Isto é compaixão. Da compaixão nasce o perdão, como ato, como uma decisão. O que é que Jesus faz? Ele tem compaixão dela. Quando ele diz, nem eu. Quando ele diz nem eu, é porque ele estava como se ele estivesse dizendo, eu poderia. Porque eu sim não tenho pecado. Eu poderia, porque eu sim sou santo. Eu sim cumpro toda a lei. Eu sim poderia. Mas Jesus diz, nem eu te condeno. Você sabe quem ouviu isso? Todos aqueles que já se entregaram para Cristo Jesus e Salvador. Ouvem o sussurro de Jesus dizendo, nem eu te condeno. Meu irmão, tira o sentimento de culpa, que não faz te entender que o perdão de Jesus é instantâneo.
que o perdão de Jesus é grandioso, é uma decisão fruto de um sentimento chamado amor. O amor de Deus e de Cristo Jesus por mim e por você. Eu sei que dois problemas existem para quem não consegue sentir o perdão. Primeiro, ela mesma, ao dominar-se pelo sentimento de culpa. E a segunda pessoa, o inimigo, que não quer que a tua mente seja liberta. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pelo sangue de Jesus, você e eu temos o perdão instantâneo dos nossos pecados. Eu não preciso saber quem era você ontem. Mas hoje pode ser o dia que você vai encontrar com a transformação que a vitória da cruz trouxe para nós. A compaixão que Jesus teve foi: você não consegue ir para a cruz, mas eu vou na cruz no seu lugar. Isto é compaixão. Ele assume a posição que me pertencia, porque eu sou o pecador, porque você é pecador. Mas Jesus nos amou de uma forma intensa. E é por isso que Paulo escreve: o amor de Jesus me constrange. Último sentimento, que é o dela de novo, depois de ser perdoada. Jesus diz a ela lá no versículo 11: nem eu te condeno, é verdade. Ninguém, Senhor, ela disse, nem eu também te condeno. E ele diz para ela um último sentimento, ele dispara nela o último sentimento, quando ele diz: vai e não peques mais. Esperança. Esperança de mudar. Esperança para ser diferente. Para viver uma nova história, para ser uma nova pessoa, para ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um filho melhor. Só Jesus pode despertar em nós a verdadeira esperança de estar vivo para viver novas experiências e boas. Pelo sangue de Jesus, o Senhor. Fique de pé, por favor. Hoje você pode receber a paz na tua mente, no teu coração. Hoje você pode receber o perdão de Jesus, o Salvador, se você deseja. Alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Cristo? Alguém que deseja confessar Jesus como seu Salvador? Alguém que deseja retornar para os braços do Pai? Alguém que deseja retornar aos caminhos do Senhor? Se alguém, nós vamos orar por você essa noite, e você estará ainda mais no colo do seu meigo nazareno, Jesus o Senhor. Nós não temos o costume de constranger ninguém, mas a oportunidade está franqueada. Você quer receber perdão? Jesus tem o perdão. Você quer ter esperança? Jesus disse: vai e não peques mais. É como se ele estivesse dizendo: eu te dou o que outra pessoa não tem como te dar. Eu te dou perdão de verdade, e eu te dou esperança, eu te dou companhia. Eu estou contigo. Alguém deseja? Não havendo, nós vamos orar. Feche teus olhos, por favor. Senhor, em tua presença nós estamos e ministramos a tua palavra, que trouxe o melhor sentimento que a gente pode sentir do Senhor em ter, que é o perdão. Sentir ser amado por ti, sentir ser perdoado e receber novas vestes e receber uma nova trajetória para a glória do seu nome. Nós entregamos-nos em tuas mãos. Nós entregamos todos os ouvintes em tuas mãos, sabendo que a palavra pertence a ti, e na palavra é que o Senhor fala, e ela mesma diz: não volta vazia. Nos abençoe.